Coisas cujas sombras ou não existem ou não são imaginadas. Esse vídeo começou como um fluxo de pensamento, talvez ainda seja. Pensar livremente no que viesse à cabeça e ir enxugando depois, eliminando o que não cabia. Fumaça, vento, areia, olho, meu avô, ponteiro do relógio, lente da câmera, espelho, água da piscina, meu avô. Por algum motivo aparentemente absurdo, meu avô se intrometia recorrentemente no meio das outras coisas, carregado pelo fluxo de pensamentos. Mas por quê? Voltei ao meu inventário das sombras, quer dizer, das coisas sem sombras. Delimitei um denominador comum. Tudo que não tem densidade não tem sombra. Essa falta de densidade pode ser abstrata, numa perspectiva quase fenomenológica, o vento, o horizonte, ou então concreta, como era o caso das coisas lisas, ou pequenas demais, como o umbigo ou a areia. Era como se a essência dessas coisas fosse sem fundo, ou como se no fundo elas só servissem para remeter a um fundo além da própria coisa. É o olhar atravessando a janela, por exemplo, buscando um algo adiante. É a lente da câmera. Ou o olho, essa tal janela da alma. Meu avô morreu em 2016, esquecendo de levar consigo algumas dívidas, várias pilhas de papelada mal organizada e uma casa em Petrópolis. Minha mãe se referia a essas coisas como as sombras pesadas do meu avô. Por décadas, essa casa de Petrópolis abrigou as férias da minha família. Até que meu avô começou uma reforma delirante e a casa virou um perpétuo canteiro de obras. Abandonada, ela foi se arruinando, mês a mês, tijolo por tijolo. Não sobrou dinheiro nem para o cloro da piscina. Desde a morte do meu avô, as dívidas foram pagas, a papelada emagreceu e a casa foi posta à venda. Hoje, minha avó passa a viuvez fazendo cerâmicas da casa de Petrópolis, obsessivamente. Espécies de protótipos do passado. Cada nova cerâmica que sai do forno dá mais corpo a uma casa que já não existe. A maquete vai se colorindo, se enriquecendo de detalhes, seja uma aba de janela ou um córrego imaginário. Ao contrário das cerâmicas da minha avó, hoje a casa de Petrópolis é só um amontoado deformado de tijolos e argamassa envelhecida, cadeados nas portas, erva daninha impregnando as paredes, paredes nuas de rejunte raspado. Por muito tempo, minha mãe insistiu que eu fosse lá, fazer uns registros, fotos e vídeos. Eu não fui e já não guardo nenhuma lembrança da casa. Nas cidades próximas à linha do Equador, acontece um fenômeno estranho chamado Lahaina, que significa sol cruel. 2 dias por ano, o zênite engole completamente as sombras das coisas. Eu fico imaginando uma cidade inteira sem sombras, um assombramento às avessas. Prédios gigantescos transformados em meras fachadas, atravessando as ruas, corpos moles e descarnados, rostos diáfanos, sem fundo, feitos janelas. Eu sabia que o senhor ia passar ali 5 horas da manhã. Aí eles riram, me abraçaram, ficou por isso mesmo. Meu pai adorava viver lá. Ele se dava bem com todo mundo. Aonde isso, Zé? Petrópolis. Ele gostava muito de viver lá. Há 2 semanas, a casa de Petrópolis foi vendida. R$70 mil foi o valor da última sombra do meu avô. Basta você, quando ele veio embora, o dono... Ai, amigo. A água, ela... A água ela é o maior mistério que existe nesse planeta. Que existe nessa dimensão, nesse espaço, nesse cosmos, assim. Pra mim, a água é o maior mistério. Porque ela diz e desdiz ao mesmo tempo. Ela ensina e faz desaprender ao mesmo tempo. Ela dá e ela toma de volta ao mesmo tempo. Ela afunda,
ela te faz afundar, mas ela também te leva para a superfície. Então a água, ela age a partir de suas próprias razões, a partir de suas próprias vontades, a partir de seus próprios desejos. Ela é completamente autônoma em si, sabe? E a água, ela é a corrente de tudo, né? Ela é a corrente do tempo. Se eu penso num tempo espiralar, se eu acredito num tempo que é espiralar, para mim o que corre nessa espiral é água, é tudo água. O que eu tava falando, ó. Tu olhar aqui, o Chile é o final da parada. E aquela ilha que eu tava falando é essa daqui. E o Ushuaia fica antes dessa grande ilha. Eu acho que nessa ilha aqui, eu vou, cara. Com certeza. Não sei se eu vou conseguir ir na última ilha, porque é um arquipélago fudido de montanhas geladas e glaciais. É uma coisa engraçada que eu até conversei com alguém conversei com o Loren sobre isso. Tava falando com o Loren que as mãos me dão tesão, assim. Que tem mãos que me ativam o tesão, assim. E é engraçado que quando eu era adolescente, eu olhava, assim, pra mão das pessoas na carteira do lado. E olhar pra mão e o gesto que a pessoa fazia com a mão me atravessava fisicamente, me ativava coisas fisicamente, sabe? Eu acho que essa coisa também desse gesto primordial é como se a mão ela desse uma prévia do que aquele corpo pode fazer entrando em contato com o seu corpo. Foram muitas perguntas, veja bem. Pera. A gente tem cartão de memória. Amigo, veja só. Não tem como acreditar que as duas coisas existem ao mesmo tempo. O tempo progressista e o tempo espiralar. Não tem como. Porque a visão de mundo, a visão de tempo corrido, ela é sempre muito pessoal. Então, cada pessoa nesse mundo vai entender o tempo de uma forma. E não há um tempo universal. Não há mesmo um tempo universal, porque talvez o tempo espiralar não sirva para todo mundo. Essa que é a questão, entendeu? Talvez o tempo espiralar não seja uma ordem obrigatória para todas as pessoas existentes desse planeta. Agora, eu preciso acreditar nesse tempo que é espiral, que não é progressista. Por quê? Porque eu preciso acreditar na minha ancestralidade. Sabe? Dependendo de quem você é e do corpo que você se propõe, a memória pode ser uma trava também, ao mesmo tempo que ela também pode ser um processo de libertação, assim. Então esse limiar entre memória e sonho parece que é o lugar onde você se propõe uma perspectiva de futuro ancorado também a um passado, assim. Então quando você se propõe a pensar na memória também como um sonho, é você assumir que a memória ela é sempre dotada do esquecimento e que isso não é necessariamente um problema, mas que isso pode ser uma geração de outros imaginários, assim. Porque o esquecimento, ele é uma dor muito grande. A gente nunca vai conseguir reproduzir a memória. Ela é uma perda, assim. Toda vez que você se lembra, você se esquece, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode produzir futuros, assim. A partir do momento em que você se ancora em determinados aspectos dessa memória. Então isso vira sonho. A partir do momento que essa memória propõe futuro, vira sonho. Tipo, mas isso te perpassa em algum lugar, tipo isso? Porque é uma parada que tem me fritado pra caralho, tá ligado? Tipo... Ai, amigo. A água, ela... A água ela é o maior mistério que existe nesse planeta.
Agora eu vou ficar atento. Antes de final o prazo, eu vou estar atento. Prorrogou até 21. Qual foto desse aí, pessoal? Será que eu vou encaixar? É a única coisa da minha vida que eu criei mesmo. Ninguém me ensinou a fazer isso. Como é que eu aprendi a fazer isso? Ela chegando. Já acolheu. Foram suas mãos feridas por amor de muita vida. Bom trabalho. Deus abençoe a noite. Acordei um dia e olhei para minha mão. Percebi que já não era mais a mesma. Havia traços e marcas. Eu pisquei e já não sabia mais quem eu era. O que eu devo ser? Será que vai ter alguém para me ensinar como se vive? Com o tempo, eu percebi que eu preciso do toque, do cheiro, do olhar. Para acreditar que estou vivo, mesmo não entendendo a importância.
Quando eu descobri a arte, parei de buscar sentido. Aquela palavra poderia significar tudo e nada, como eu. Foi então que me vi vivendo, descobrindo e amando. Tudo que faço é um pouco meu, seu, um pouco nosso. Minha melhor influência é você e o mundo que caminhei. Algumas fechaduras foram abertas para entender que o caos e a destruição fazem parte do processo da mudança da vida, para que exista sentido no desenvolvimento dessa minha primeira e última vez na Terra. Calmaria existe, e eu não estou bem acostumada com isso. Tive que aprender, apreciar. Às vezes achava que nada acontecia, mas foi só observar que eu vi. Aumentei meus sentidos, que já eram tão importantes, pude expandir de dentro para fora, parecia tudo num piscar. Mas eu descobri que viver é um trabalho não remunerado constante. E esse filme tem fim. Mas enquanto rola, eu vou vendo o que dá. Algumas lembranças em ordem aleatória. Morder um pedaço de sabonete, a primeira unha roída, o rangido do terceiro grau da escada, um rio sazonal enxugado pelo inverno, um outro rio correndo sem sentido contra a corrente, o sol anêmico coalhado pela cortina, o cheiro vermelho do esmalte nas unhas. Essa última não foi realmente vista, mas o que a gente lembra nem sempre é o que aconteceu. Era uma casa isolada, a luz vinha de longe, deslizava pelo gramado e ia descansar sobre o piso da sala. Na frente da janela, os tons esverdeados tremulavam ao vento, como se acenassem. Em torno da casa, uma montanha tão maciça e teimosa quanto um oceano se recusando a adormecer. Nos fins de semana, pela manhã, ela lhe narrava os seus sonhos. Nesses sonhos, ela sempre se disfarçava de outras, como se, antes de dormir, despisse o próprio corpo. Talvez por isso sonhasse sempre com água. Ele brincava de interpretar os sonhos. O que você acha que isso significa? E se essa pessoa for, na verdade, outra pessoa? Com o passar do tempo, os sonhos foram ficando brumosos, confusos. Ela se perdia na narração, esquecia algumas partes, apagava outras. Depois confundia ambas com a realidade. As palavras se desmanchavam no meio, impotentes e solitárias. Acontece que ela se perdeu no disfarce. Os sonhos passaram a acontecer independente dela mesma. Ela não se reconhecia mais em nenhum deles. Incapaz de narrar o sonho de outrem, parou de contá-los. Na véspera do último sonho, começou a escrever poemas. Nesses também ela se disfarçava de outras e quem assinava os versos era uma tal Maria Cândida, ou Clara, ou Filomena. Um dia te lembrarás, e neste dia enfim será noite, e muitos dias serão noite escura, e muitas madrugadas serão tua sombra, e pela casa vais chamá-la como quem sussurra, e só encontrará, enfim, teus sonhos despidos. Hoje eu não consigo me lembrar do seu último sonho, mas eu me lembro em ordem aleatória de morder um pedaço de sabonete, da primeira unha roída,
do rangido do terceiro degrau da escada, de um rio sazonal enxugado pelo inverno. Nasci em setembro de 1986. Nessa foto estão minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. Estamos na escola primária de minha mãe, a Bem Me Quer, comemorando o aniversário de um dos meus irmãos. Em dezembro de 1986, 3 meses depois de minha chegada ao mundo, tive o registro da minha primeira participação em uma atividade escolar. No presépio de Natal organizado pela Bem Me Quer, na Igreja Matriz de Cardeal da Silva, na Bahia, fui convidado a fazer uma participação especial, ao encenar Jesus Cristo em uma improvisada manjedoura. Na foto, dedico um olhar sereno à minha mãe Maria, a então estudante Daniela, e ladeado pelo meu pai José, o também estudante Antônio Neto, pareço um retrato fiel das imagens consagradas para representar o nascimento do Filho de Deus. Depois daquela honrosa participação, fui visto muitas vezes ensaiando os primeiros passos entre uma aula e outra na escola. Quando aprendi a andar, ganhei logo uma farda e me integrei de corpo e alma ao cotidiano escolar. Por lá, aprendi a falar, a soletrar, rabiscar, brincar, sentar, esperar, escrever, correr, escovar os dentes, conviver com o outro. Desde então, uma das minhas obsessões tem sido a escola. Invento sempre uma boa desculpa para bem querer o ambiente escolar. A necessidade de estar perto, sentir o cheiro, enxergar possibilidades, escutar suas nostálgicas sonoridades e saborear os frutos de um trabalho cuidadoso e dedicado é tão intrínseca quanto habitar o próprio corpo. Fiz 2 graduações, 2 especializações, mestrado, trabalho na assessoria de comunicação de uma escola e faço doutorado em educação. Me vejo ainda naquela imagem de minha primeira atividade escolar, concentrado, atento, de braços abertos. Nada com o tempo após o contratempo pro meu coração, e não vale a pena apenas ficar chorando, resmungando até quando. E como já dizia, Sentada no bar, no meio de 2, apertada, mas aconchegante. Às vezes estou no meio da parte de algo, no meio de 2, da multidão, só observando, querendo participar, mas calada, como se eu não estivesse ali. Queria ter o poder de ver todas as vivências, sem interferir, só observar. Estar no meio pode ser atrapalhar o desenvolvimento de algo. Me sinto intrusa dos meios que eu mesma escolhi. É a ti, pombagira, que recorro nesse momento.
com a licença do teu axé, te mando daqui estas breves palavras. Lembro-me de ter visto a tua presença suprema, sedutora, livre, em todas as 7 encruzilhadas da universidade. Perguntavam se eras Maria Padilha, Maria Mulambo, 7 saias, dama da noite, rainha cigana, menina calunga. E és tudo isso e muito mais. És a força da vida, morte e vida, a incubadora da coragem contra todas as adversidades. E é por isso que é preciso caminhar ao teu lado, na tua magia, no teu mistério, na tua vidência, na tua proteção. Será que sabes o que se passa no Brasil nesse momento? Teus olhos incontroláveis, teu rosto inviolável, sabe o quanto querem ainda mais controlar e violar os corpos das mulheres do nosso país? Tu, Pombagira, que vens do futuro e do início dos tempos, que vives nas ruas, nas florestas, nas beiras dos rios, nos subúrbios, nos palácios, deixa em teu rastro o alento e o alimento da luta contra todas as injustiças. Ergue com a tua força os caminhos de toda libertação, com amor e devoção para todas que existem e para todas que virão.